Boa noite. Olá, boa noite. Chegando já a Bruna, a Mandita, Ana Karina, direto da Austrália. Vamos receber a Bruna e começar nosso papinho. Boa noite, Cláudia. Oi, oi. Olá! Yay, conseguimos! Estamos no ar. Agora para valer, né? Estamos no ar. Sabe que eu tô curiosa pra saber quem é essa coruja branca? É a, é a Raíza, uma aluna minha, coisa mais querida. Ela já fez o nosso curso do genograma, inclusive. Ah, eu me lembrava de alguém coruja branca em alguma coisa que a gente fez e não tava ligando o nome da pessoa. Oi, Raíssa! Ai, tô muito Ó, escura! Estão me Não, enxergando? tá ótima. Tem um time Prof. Bruna aí matando a saudade. Ah, é? Ó! Aham. Ai, coisa boa! Então vamos lá. Então vamos. Boa noite, meu povo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Freitas. Sou professora e supervisora clínica no Instituto da Família. E de uns tempos para cá, uma coisa que tem me divertido e que eu acho que tem também uma certa importância, né, no nosso trabalho é essa função de conversar com colegas queridos online, assim, né? Então hoje é com muita alegria que eu tô fazendo as honras da casa, que eu me loguei com a conta do Infapa, para receber alguém que já é da casa, que é a Bruna, né? Que tá chegando, já é professora do Infapa, mas está chegando junto comigo num outro projeto, que é o que nos fez ter vontade de vir conversar em público, né, e dividir algumas ideias com você sobre, né, por que ser sistêmica, que eu acho que, para além do vínculo com o Instituto, é uma coisa que nos une, né, Bruna? Sim, Então, eu ninguém melhor que tu para te apresentar aí. vou lá então. Tô muito, me sentindo muito à vontade aqui contigo, Ana, e é muito bom poder falar junto ao Infapa, né? Que é minha casa há tantos anos e agora oficialmente, né, como professora do Infapa, né, acompanhando as atividades. Estou muito feliz de ver vários alunos e alunas participando, fico muito feliz, estou com muita saudade de vocês, né? E também falando aqui para poder matar essa saudade de dar aula, né? E de contribuir um pouco com a formação, né? Nesse caso, a formação sistêmica. Então a gente está aqui para falar um pouquinho, né, de como foi para nós, né, a nossa trajetória enquanto psicólogas sistêmicas, como foi essa escolha, como escolher, né, por que escolher e também para fazer um convite muito especial, né, no final, Ana, que essas lives aí também, essa é a primeira de uma sequência de lives que a gente vai trazer alguns temas sobre a abordagem sistêmica. Muito bom ter vocês aqui. É, a nossa ideia, eu acho que isso é legal, né, Bruna? É trazer esse pessoal interessado, curiosos e simpatizantes, né, da abordagem para perto, né? E hoje, em particular, a gente teve a ideia de fazer essa live para conversar sobre coisas que ou não se fala ou muito pouco se fala, né? Que é a história de quem já está na estrada, ou dos macacos velhos, de como se inserem no que fazem e como é que se faz, como é que se dá, em alguma medida, essa construção. Então, a gente teve a ideia justo de poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória e o que nos faz chegar hoje aqui, né? Pensando esse ser sistêmica.
né? Que para nós é algo que transcende uma abordagem teórica. A gente estava conversando num outro momento e que vem a ser uma quase que uma filosofia de vida, né? Um jeito de enxergar o mundo e que a gente acaba transpondo para nossa prática profissional. Que, acreditem, pode não ser só no contexto clínico, né? Então, vou começar contando um pouquinho da minha história e aí a Bruna vai seguir contando a dela e de como a gente fez essas descobertas e se identificou nesse jeito de trabalhar. Então, eu me formei super cedo, com 21 anos, numa instituição eminentemente psicanalítica, assim. Eu tive meia disciplina de sistêmica. Então, eu não posso dizer que eu saí da faculdade sabendo o que era terapia familiar e menos ainda o que era abordagem sistêmica. Mas eu me encantava por desenvolvimento infantil e psicologia hospitalar. E eu fiz os meus estágios em escola e hospital na graduação. E logo que eu terminei a graduação, eu fui trabalhar numa clínica de pediatria e fiz a minha primeira pós em psicologia hospitalar. E o que eu comecei a sentir era que a psicanálise, que era a teoria com a qual eu mais tinha tido contato até então, respondia muitas coisas, mas deixava alguma coisa faltando, assim, né? Eu sentia falta. Eu não conseguia receber só a criança com uma caixa de brinquedo e os pais para esclarecer dúvidas. Eu sentia que tinha muita... que a participação deles efetivamente no setting ia poder me ajudar um montão. Né? Que eu pegar e ligar, ou visitar uma escola, observar um recreio, observar uma criança em sala de aula, ia poder me ajudar no hospital. Trabalhar só com o paciente internado também era uma coisa que podia ser importante, mas podia crescer um monte a intervenção. Se eu entendesse como funcionava a equipe, como funcionava a família, de que forma articular essas coisas todas. E isso começou a me fazer a buscar mais. Acabou que uns 5 anos depois eu ingressei no mestrado e resolvi pesquisar práticas educativas parentais. Porque na época era super na moda diagnóstico de TDAH. Hoje a gente ainda vê muito, né? Eu não sei se tu também recebe isso Sim. bastante, Bruno, tem bastante contato com isso. Mas na época foi o boom, assim, né? Era o diagnóstico do momento. As crianças vinham dos colégios já com um parecer explicando que tinha TDAH por isso, isso e aquilo outro. Né? Às vezes com a melhor das intenções. E Mas várias, né? Eu cheguei a muitas. receber várias de uma mesma escola, né? De uma mesma turma até, às vezes. E como isso é complicado, né? De administrar. Então, acabava estigmatizando a criança e colocando só nela, em alguma medida, a responsabilidade pela mudança, né? Oi, Eda! Uhum. Então, o que eu acho que foi o que mais me marcou, assim, eu via que sim, tinha crianças que atendiam alguns critérios para o diagnóstico de TDAH, mas tinha e tinha outras tantas onde me levantava uma pulguinha sobre e essas práticas educativas? E esses estilos parentais? Como é que essa família funciona? Né? Então, o tema da minha dissertação de mestrado foi sobre isso. E na minha banca me perguntaram exatamente assim: Ana Paula, qual é a tua igreja? E eu fiquei olhando para a pessoa que me perguntou aquilo. E eu pensei, gente, eu tô, né, uma defesa de dissertação. Como é que a pessoa me pergunta qual é a minha igreja? E eu falei, desculpa, eu não entendi tua pergunta. Ela disse, não, porque eu tô vendo que o teu trabalho metodologicamente está muito bem estruturado, é um trabalho super relevante, que tu te apoia em vários momentos, né, na abordagem sistêmica, que tu tem uma pegada de abordagem bioecológica também. E o Jonathan Tutt, para quem não conhece, né, uma das pessoas que trabalhou com Bronfenbrenner e segue conduzindo muitos estudos mundo afora, dá para dizer, né, por causa dos estudos multiculturais sobre isso. Eu tinha trabalhado bastante com o John, mas eu não consigo ver da onde tu é, né, qual é a tua igreja. E aí eu fui parar, então, no Instituto da Família, porque eu finalmente me dei conta, né, que, bom, nessas coisas que eu li fazem muito sentido para essa falta que eu entendo na prática, né? E uma das coisas que eu aprendi com a abordagem sistêmica é que
tem algumas questões de outras abordagens teóricas que podem ser complementares, desde que epistemologicamente a gente encontra esse ponto de encontro, né? Uhum. Então Até não é porque, negar, né? A gente escuta muito hoje em dia, né, falar das integrativas, né, dentro da psicologia, exatamente. e a gente tem que ter um cuidado também com isso, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, que a gente busca desenvolver nesse trabalho lá, né? Que é a coisa de não colocar tantas abordagens quantas possíveis num saco de gato, sortear e hoje vai ser psicanálise, amanhã vai ser TCC, né? Mas de que a gente consiga de fato encontrar um ponto de encontro, né, epistemologicamente, que faça sentido essa prática e essa integração. Então, foi aí que eu entrei no instituto para fazer a minha formação clínica e depois seguir o doutorado, já muito mais sabendo do que eu queria ou qual era a lente para enxergar esses processos que eu ia encontrar no meu trabalho, né, que faziam mais sentido para mim, assim. Então, acabei concluindo minha formação clínica, fiz o meu doutorado e que já foi uma carinha completamente diferente do que foi lá a minha dissertação e o meu processo no mestrado, né? Que eu queria investigar conceitos e momentos do ciclo vital, né? Dentro de uma abordagem sistêmico-integrativa. Então, isso também tem muito a ver com a maturidade do profissional, né? Que lá, quando eu fiz as minhas primeiras escolhas, era uma vivência de prática e de tudo mais, e que nesse momento já era uma outra bem diferente. E pra Tu ti, como é que sabe, foi, Ana, Bruna? eu fiquei pensando hoje à tarde, né? Essa questão da maturidade, ela é tão interessante, né? Em termos de escolha da linha, né? Da abordagem que vai se escolher, né? Para a profissão. E comigo foi um pouco diferente. Eu tive contato no nosso currículo, né? Também não tive nenhuma disciplina de sistêmica, né? Tive uma aula em uma disciplina de psicologia geral e me interessei, né? E fui atrás e na época tinha um grupo de pesquisa da professora Laísa Prati, que também fez a formação na Infapa, né? Era do grupo da Silvia Coller. E ela estava buscando estudantes de psicologia que se interessassem, né? E eu caí meio de paraquedas, assim, achando legal, mas não conhecendo nada, né? Então eu tive essa vivência da iniciação científica dentro da abordagem sistêmica, o que para mim foi muito legal, né? Foi assim, foi um crescimento, né? Um enriquecimento, mas naquela época bateu de um jeito diferente. Eu não tinha maturidade, né? Que a gente tem depois do tempo, né? Para já escolher uma abordagem, até porque na faculdade a gente quer conhecer tudo, né? A gente quer ter contato com tudo e sempre é muito cedo para fazer uma escolha, E que né? bom quando a gente se permite fazer isso, né? Claro, é de não fechar também, né? Porque senão a gente fica com um pensamento muito reducionista, né? Ai, que amor. Olha só, eu vou te interromper porque eu preciso mandar um coraçãozinho, porque Claro. teve uma ex-aluna minha que disse, na minha formação na faculdade eu tive uma ótima Ah, professora de sistêmica, fui eu. isso A também modéstia. serve pra gente massagear os egos aqui. É. Não, e tu sabe o que que eu Mas acho mais legal disso? É da gente poder, não sei, pra mim, e eu acho que quando a gente fala de como a gente trabalha e qual abordagem a gente se identifica, eu acho que a gente passa paixão, né? sim. E que a gente só consegue fazer isso quando consegue encontrar qual é o lugar que essa coisa ocupa dentro da gente, né? E apresentar como uma possibilidade, né? Não como Uhum, a possibilidade, mas de a gente poder se conectar sim. com o que fala da gente também, né? A abordagem que a gente escuta Isso. e como que vai colocar isso em prática. Até porque, né, eu nunca li nada sobre, mas eu imagino que assim, a abordagem que o psicólogo escolhe para trabalhar fala muito sobre si também, né? Completamente.
Então, no fim, eu acabei tendo esse contato, mas depois eu terminei a faculdade, fui fazer um mestrado na área da psicologia positiva, mais, né, e buscando alguma coisa da TCC, para ver se era de fato isso, mas ainda vinculada com o grupo da Silvia, né, que é da abordagem bioecológica, né, da teoria que me acompanha aí, que faz super sentido para mim, né. E aí eu percebi que o mestrado tinha sido assim meia boca, sabe? Não dei o meu melhor, né? E aí eu pensei, não, o doutorado vai ser diferente, vou atrás de algo que me realize de fato, né? E aí eu encontrei o Infapa, né? Encontrei a Olga e me inseri na pesquisa que estava sendo feita pelo Infapa, né? E a Karine trazendo aqui, ó, né? Me sinto uma advogada sistêmica. Depois já vamos chegar lá, né, Karine? Tem Aham. muita coisa para contribuir aí. Com certeza, cara. Eu tava mandando uma mensagem pra ela dizendo, fale mais sobre isso, mas espera um pouquinho. E aí, então eu cheguei no Infapa, me inseri nessa pesquisa, né, e percebi como é gratificante a pesquisa também dentro da área sistêmica, né. E aí então que eu assumi o meu veio sistêmico de fato, né, foi no doutorado, eu já atendia, né, individualmente, mas aí comecei minha formação na área de famílias, casais e famílias, e estamos aí, né? E eu acho que a minha escolha, ela só pôde ser feita nesse momento porque é necessário um casamento, né? Entre o teu jeito de ser profissional e a abordagem que tu escolhes, né? E talvez isso só aconteça na prática, de fato. Né? Até pode acontecer no estágio, pode acontecer um namoro lá na faculdade, mas a absorção da ideia, né, Ana, eu entendo que tenha que ter uma certa maturidade, né, É um uma certa processo, né? experiência, é um É um processo. processo, senão vira aquele amor platônico, assim. E até para tu escolheres, né, o paradigma e perceber que ele de fato casa com o teu modo de ver o mundo, né? Uhum. Porque a sistêmica, eu acho que isso a gente pode falar melhor, né? Ela é para além de uma abordagem clínica, né? A sistêmica ela é uma perspectiva, ela é um paradigma, E né? tá Ela é aí um a Karina, jeito. e tá aí a Karina que não nos deixa mentir, né? Pra quem não conhece essa pessoa que fez aquele comentário ali em cima, que disse eu, Guria, sempre aprendo muito com vocês, me sinto uma advogada sistêmica e tenho medo de falar porque não sou consteladora. E aí, a Karina, pra quem não conhece, é uma advogada fenomenal, com quem eu já pude dividir alguns casos onde a gente trabalhou junto, né? E ela não é psicóloga, né? Não tem formação em psicologia, mas tem um olhar sistêmico invejável, Incrível. né? Que felizes das pessoas que são atendidas por ela, porque ela consegue enxergar não só a queixa que vem para ela como advogada, né? Mas ela consegue fazer um exercício de tentar examinar os aspectos envolvidos naquela questão que vem originalmente e tem uma preocupação em várias situações com a não judicialização ou com a mínima judicialização do conflito, né? Com isso eu não estou dizendo Uhum, que advogados não podem sim. chegar lá no fórum, né? Mas que tem uma série de outras coisas para a gente Uhum. poder avaliar. E E a dentro disso, contextualização também, né, com Ana? De certeza, com você enxergar certeza. o indivíduo, isso é uma coisa muito legal da sistêmica, né? É a essência da perspectiva da abordagem, né? Que é você perceber o indivíduo e o desenvolvimento desse indivíduo dentro de um contexto, né? E a partir das Uhum. suas relações, né? Em Esse relação. ser ele é um ser dialético, né? Assim, Uhum. na sua essência, né? Ele constrói e é construído o tempo todo. E é fantástico como a sistêmica consegue traduzir isso numa forma de prática, né? Tu Porque sabe que uma para coisa além da teoria, né?
uma coisa que tu estava falando que eu originalmente comecei a atender indivíduos, e isso é outro mito que se tem com relação à sistêmica, né? De que, não, então atende indivíduos, não é um psicólogo sistêmico ou não é. E não, gente, não e não, né? Então, o que vai definir se a abordagem é sistêmica ou não é a quantidade de pessoas na sala, né? Mas é como a gente consegue avaliar essas relações. Eu posso ter uma pessoa num processo de terapia e me ocupar das relações dessa pessoa nos diferentes âmbitos da vida. Eventualmente, inclusive, convidando familiares significativos ou pessoas, amigos, sei lá, colegas de trabalho, blá, blá, significativos para integrar o espaço da terapia. Né? Eu estava me lembrando agora, quando eu falei de familiares significativos, eu mesma me corrigi, de pessoas significativas, porque eu supervisionei um caso um tempo atrás, onde a gente trouxe um amiguinho da escola no atendimento uma criança. E foi muito importante para o momento daquele menino, né? E nos forneceu uma riqueza absurda de dados para entender o caso e para poder formular outras intervenções com essa criança que estava vindo como paciente identificado, né? Uhum. Então a gente fala, e aqui acho que essa é uma das nossas tônicas, assim, da necessidade de ampliar essa ideia de que a abordagem sistêmica não é uma coisa que se aplica só em consultório e não é de uso exclusivo de psicólogos, psiquiatras e não, né? Não mesmo, definitivamente. Conta um pouquinho, Até Bruna, porque tu tem uma inserção, assim, né, para além do contexto clínico, assim. eu acho que eu venho tentando quebrar tabus, né, com relação à própria psicologia, né, com relação ao fazer sistêmico, né. Primeiro porque eu trabalho com a psicologia sistêmica, com a perspectiva sistêmica associada com a teoria bioecológica, né. Eu acho que são teorias que se fundem muito bem, né? Que compreendem o indivíduo na sua integralidade, né? E compreendem o indivíduo inserido num espaço maior, né? E além disso, também com a social, né? E em especial com a social comunitária, porque eu venho atuando desde o doutorado com famílias, em especial com aquelas em situação de vulnerabilidade social, né? Então, a minha perspectiva do trabalho sistêmico, ela já é naturalmente fora do consultório, né? Eu acho que também isso faz parte da maturidade profissional, né, Ana? A gente encontrar os espaços que a gente se sente mais à vontade para trabalhar, né? Não que eu não me sinta à vontade no consultório, mas trabalhar com a comunitária, né, com famílias, em visitas domiciliares, em contextos, né, de saúde pública, de assistência social, de escolas, né, indo até os lugares, caminhando pelas ruas, né, indo na casa das pessoas, isso me dá uma oxigenação do meu fazer profissional, né, do meu fazer psi. Então, eu venho, né, trabalhando nesses contextos, né? Eu trabalho muito associando instituições comunitárias, né, como uma ponte, e aí o olhar sistêmico me auxilia muito, né, de você entrar num espaço comunitário, numa comunidade, num território, e você enxergar para além de um indivíduo específico, né? Você vai, inclusive, além de uma família específica. Você vai para a compreensão sistêmica de todo aquele território, de toda aquela comunidade. Então, você percebe os papéis que são desenvolvidos ali, você percebe, né, e eu tenho muita vontade de escrever sobre isso, assim, como
como a perspectiva sistêmica, né, da transgeracionalidade, do paciente identificado, das fronteiras, como isso repercute ou é traduzido para um contexto comunitário, por exemplo, né, ou para uma instituição. Existe muito da teoria institucional que casa muito bem com a sistêmica, né? Uhum. Assim como em muitas áreas, né, Ana? Eu vejo professores com um olhar sistêmico, eu vejo médicos, enfermeiros com Enfermeiros, olhar sistêmico, os agentes de saúde, né? Eles advogados, e precisam. está aí a Karina, que para nós é a prova viva de que isso acontece, né? E uma coisa que ela estava dizendo ali, me sinto uma advogada sistêmica e tenho medo de falar. Não tenha medo, dona Karina, porque tu é. Eu É, acho que a coisa do ser sistêmico acaba sendo muito mais uma atitude do que um título, né? E o trabalhar na abordagem, acho que envolve, como tu estava dizendo, né? Tá, a gente tem conceitos que são importantes, mas que transcendem tudo isso, né? Na medida em que eles estão tão guardadinhos dentro da gente e acomodados num lugar onde a gente entende que é como se fosse não, né? São as ferramentas que a gente tem para trabalhar, que eles fluem, não é que a gente resolve se abraçar num conceito e aplicar num momento X, num lugar X, numa hora X, com uma pessoa X. Não, eles nos ajudam a entender, né? uhum. E afinal de contas, né, Ana, o que é ser sistêmico, né? Que é a nossa, nosso título, né, da Uhum. nossa. É você poder enxergar esse indivíduo na sua complexidade, na sua singularidade, né? Acho que são aspectos fundamentais aí da sistêmica, né? Que nos ajudam a compreender que esse ser, esse indivíduo, ele vai para além da sua própria consciência, né? Do seu próprio ego. Ele é formado e ele transforma também, né? Então, as relações, as pessoas, os contextos, as culturas, isso também forma o indivíduo, né? E também é formado por ele, né? Então, essa construção tão complexa, né, é possível ser adotada em N contextos de atuação, né? A É Karina aí fun... nos presenteando com a parceria dela aí, né, é, de tantos projetos, ela nos mostra justamente isso, que no momento que você está trabalhando com alguém, independente se você está numa escola, num tribunal, num fórum, sei lá, né, em tantos contextos, você pode olhar e entender aquele indivíduo para além dele, né? Você pode é vê-lo em construção. em construção e construtor, né? Eu acho que É essa isso. é esse é o pulo do gato, assim, né? A gente entender que a pessoa não só sofre influência do contexto, mas também influencia no contexto. E nesse sentido, quando a gente falava lá no começo, né, de que isso é mais que uma abordagem, é um jeito de ver o mundo e tem a ver sobre como a gente se posiciona diante das coisas, a gente está vivendo como humanidade um período brutalmente importante e que tem interferido na vida de todo mundo, né? Onde nós terapeutas estamos vivenciando em comum com as pessoas que a gente atende, ou nós psicólogos comunitários, ou nós psicólogos jurídicos, nós psicólogos hospitalares e os advogados e os enfermeiros e os médicos e os agentes de saúde e os professores e todo mundo está vivendo a mesma situação, né? Que é uma pandemia que já está fazendo aniversário, né? Então, como é que isso interfere no nosso desenvolvimento? E aí, pensando em responder, né? Por que ser sistêmica, né?
Então, como é que isso interfere no nosso desenvolvimento dessas pessoas e como é que a gente, como indivíduo, atua nesse contexto que a gente está vivendo, né? O que que a gente está fazendo para melhorar ou nem tanto, né? Essas relações durante esse período, né? Então, isso tem a ver com ser sistêmico, né? Sim, e também, né, Ana, a gente percebe, a gente estava conversando sobre isso hoje à tarde, né, quando tu trouxeste aquele exemplo, né, de como é importante a gente lançar esse olhar sistêmico para entender o que está acontecendo, né, porque todos sofremos de maneiras muito diferentes, né, todos estamos passando por essa pandemia de formas muito singulares. E se a gente for generalizar, né, a forma como a gente está lidando com isso, a gente incorre num erro, né? Então, para você entender o impacto de uma pandemia para uma família, né, para uma pessoa, é importante que você olhe para além dessa pessoa, para além dessa família, né? Onde é que ela O mora? povo não acompanhou Como nossa conversa de tarde. O que a é? gente estava comentando era sobre a, a assinatura, né, da lei que coloca, pelo governador, que coloca as escolas de educação infantil e as academias, enfim, a educação física, na verdade, como um serviço essencial. Né? E aí o que a gente estava comentando era como, quando a gente fala de o que cada um vai fazer, isso, todas as tomadas de decisões envolvem dilemas éticos violentos, porque se por um lado, pegando essa caixinha da educação infantil, né? Se por um lado as crianças estão sofrendo pênalti de não poder conviver com crianças da mesma idade, e sim, pode ser muito bom abrir a escola, por outro, o professor, a pessoa da limpeza, o porteiro e todo mundo vai, que não é ainda um grupo prioritário na vacinação, vai ter que sair de casa. E aí a gente, se tem esse olhar sistêmico, se dá conta que não é só abrir a escola, porque as crianças precisam do espaço, e eu não estou questionando isso, eu tenho plena convicção de que sim, precisam conviver com outras crianças, de que sim, tá complicado trabalhar com criança escola em casa, e eu tenho uma, né? Mas que a gente precisa ampliar um pouco esse olhar e ver quem são as pessoas envolvidas nisso tudo que está acontecendo. Qual é o impacto que isso vai ter não só para a cabeça da minha filha de 5 anos, que está há quase um ano sem ir à escola, que foi na primeira semana de março e agora não pode mais, mas na professora que vai ter que deixar o filho que não tem como ir para a escola, com quem ela vai deixar? Se é a avó que vai até a casa da professora para ficar com a filha dela, para ela poder ir para a escola para dar conta da sua turminha de 15 crianças. Né? E isso eu estou falando numa perspectiva de uma criança que vai para uma escola particular, que quem não quer tem online. E quem não tem isso, gente? Como é que acontece? Né? E é tão doido, né, Ana? Assim, fiquei pensando agora, né? A gente tá num momento tão polarizado da nossa história, né? E aí pensar a política, pensar a economia, pensar a legislação, tudo isso também envolve perspectiva sistêmica, né? Que você não pode olhar para o indivíduo sem tudo isso, né? E a gente está num momento tão polarizado e essa polarização ela é tão contrária ao pensamento sistêmico, né? Porque você polarizar é você ver o mundo de uma maneira dicotômica, né? É certo ou errado, é sim ou não, é feio ou bonito. É uma verdade, né? É uma É uma verdade, é uma verdade. realidade. E quando a gente considera o pensamento sistêmico, isso é, por exclusão, algo que não cabe, né? Por definição, é algo que não cabe. Então, se a gente está falando dentro de uma perspectiva sistêmica, a gente precisa entender tantas realidades relacionais quantas forem as pessoas que tiver por falar, né? E isso é super complexo, né? A gente não está dizendo que é uma coisa fácil, justamente por isso a gente estuda sobre isso, né? E a gente tenta multiplicar o que a gente já conhece, mas o conhecimento ele não se esgota, né? Porque
E esse é o sentimento que eu tenho. Cada pessoa, cada família que eu tenho contato, né, é um universo que se abre, né? E quando a gente fala, por exemplo, num contexto comunitário, pensa isso, né, multiplicado, assim. Então, é muito enriquecedor enquanto profissional, né? Você ter a oportunidade de você trabalhar dessa forma é também você abrir a cabeça, né? E abrir os olhos, abrir o coração, né? Para experienciar todos os dias momentos muito únicos, né? Muito singulares das pessoas, né? E a forma como elas crescem juntas, né? Isso é muito bonito do nosso fazer sistêmico, né? Você também se colocar em construção. Tanto é que você, na formação sistêmica, né, Ana, a gente tem uma disciplina, né, uma formação em self, né, que é o self do terapeuta, é como o terapeuta se enxerga enquanto construtor e também sendo construído nesse processo, né? A sistêmica ela tem essa nobreza, né, de ver, no meu ponto de vista, né, de ver o profissional como um ser não neutro. A gente não trabalha com neutralidade na sistêmica, né? A gente trabalha em oposto, né, contrariamente, com a nossa singularidade também como ferramenta de trabalho, né? Porque é o nosso olhar que, em relação com o outro, vai construir algo singular, Quais são né? as nossas vozes internas, né, que vão nos ajudar a construir esse processo junto com cada pessoa que nos procura. E quando tu estava falando, assim, né, de quanta gente a gente encontra nesse caminho, quantas realidades a gente toma contato. Uma vez um aluno de graduação me disse, bah, Ana, eu acho que consultório, né, para mim, que é um trabalho muito solitário e entediante. Eu falei, curioso tu ter essa sensação. E quando eu estava na graduação, em algum momento, eu tive uma sensação parecida. Mas o que a vida tem me mostrado é que cada pessoa me abre, se eu estou aberta para isso, né? Um universo completamente novo. E que então eu atender, sei lá, 4 pessoas um dia, são 4 mundos que podem ser completamente diferentes. E acho que isso é um dos bônus do nosso trabalho, porque a gente também se alimenta, né, nas histórias que a gente acompanha. E inevitavelmente rever as próprias histórias, quando a gente trabalha direitinho, né? Isso Sim. acontece. E é importante dizer, né, Ana, que a gente não está dizendo que as outras abordagens não tenham isso, né? Bem De pelo forma contrário. alguma. A sistêmica, ela nasceu da psicanálise, né? Ela vem bebendo dessa fonte e bebendo de outras fontes, né? Lá do serviço social, enfim, buscando integrar outros conhecimentos para além, né? Do que já se sabia, né? Em termos de, de paradigmas, né? Mas o que eu vejo de fundamental para mim, né, para o meu jeito de trabalhar dentro da sistêmica, é enxergar essa possibilidade de desenvolvimento conjunto, né? Assim, de você, de fato, não se ver sozinha, né? De você se perceber enquanto sujeito que você está o tempo todo sendo construído e construindo, né, junto com as outras pessoas. E é a partir desse universo relacional é que a gente entende o indivíduo, né? Então, e essa perspectiva ela é possível de ser trabalhada em tantos outros contextos que não o consultório, né, Ana? Assim, essa vem sendo a minha experiência também, né? E eu vejo que eu hoje, mesmo respeitando e acolhendo e até
por vezes, trabalhando com algumas técnicas de outras abordagens, né, a gente acaba adotando, né, esse jeito integral de Integrativo, integrativo e integral e integral integrativo. de ver o indivíduo. Ele também nos convoca a ser criativos e acolhedores com outras ferramentas, né? É uma caixa de ferramentas que a gente vai ir selecionando, mas o nosso jeito de enxergar o indivíduo, ele parte da sistêmica, né? Por mais que você use lá alguma ferramenta da TCC, algum jeito de compreender aquela situação individual, né? Da psicanálise, né? Ou terapia do esquema, né? A gente vê tantas possibilidades, mas o nosso olhar, ele sempre parte desse paradigma, né? Não sei se tu concorda comigo. O que Super, tu acha super. disso? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado é quando a gente fala nesse novo paradigma, né? Que até historicamente, assim, tem alguns eventos na história dessa abordagem que marcam um pouco, né, a coisa da ênfase sobre o aqui e agora. Então, agora o passado já era, né? E que se a gente for ver os escritos mais recentes desses autores, e aí eu tô me referindo especialmente ao Minuchin, né? Num dos últimos livros, ele traz, assim, que o Minuchin de 80 e poucos anos e com um modelo teórico já consolidado, do alto dessa idade toda e desse tempo todo de construção de um novo paradigma, ele se autoriza a dizer de que ele não inventou a roda, que ele teve lá um pouco que ele bebeu do fulano de tal, outro pouco do outro fulano, e que para conseguir consolidar um novo paradigma, um primeiro movimento que você tem que fazer é de ser mais incisivo. E que então agora ele fala de investigação do passado com foco na estrutura, né? Então, não é que o passado não serve. E nesse sentido, eu acho que a gente, como teórico, como clínico, como profissional que trabalha nos diferentes contextos sistêmico, precisa honrar de onde a gente veio, né? Uhum. Então, É, eu desconfio muito quando alguém se diz sistêmico, diz, psicanálise, o TCC, eu não sei o quê. Né? Então, não conhece a história direito, vai me desculpar, né? Então, a uhum. gente precisa saber de onde veio, precisa conhecer a nossa genealogia como técnico e também como gente, né? Que passa por isso que tu estava É. falando do trabalho do self. E eu não me lembro quem foi que disse, mas isso eu escutei ano passado, ano retrasado. Eu não lembro se foi o Andolfi ou o Canevaro que disseram numa dessas conferências, assim, que nós somos terapeutas fracassados da primeira família que a gente tenta tratar, que é a nossa. Né? Num primeiro momento, isso pode ser um tapa na cara. Agora, se a gente consegue se. O que isso quer dizer, né? A gente precisa se conectar com o que é nosso. Desde por que se escolheu trabalhar com isso e por que a gente escolheu uma abordagem e não outra. Ou o que nos faz brilhar o olho, né? E olha que analogia legal, né, Ana? Pensar que o Minuchin traz essa ideia, né, de que para eu chegar nesse paradigma aqui, eu tive que beber de várias outras fontes, porque eu não inventei a roda. As coisas foram se construindo e eu, O né, inventei a roda foi coloquei. o jeito que eu achei de explicar, tá? Ele não falou inventar a roda. Não, não, Mas eu antes dá uma ideia entendi. super. Acordei e faria uma teoria. Não, não é? Porque é isso, né? É um ser sócio-histórico, né? Porque essa ideia da dialética, isso serve para as teorias também, né? Serve para o jeito como a gente trabalha. A gente não nasce, né, sabendo algo, a gente se constrói nisso, né? E essa questão que tu traz da família de origem também é compreender que nós, enquanto profissionais, somos esse indivíduo que tem uma bagagem, que tem experiências, que é um sujeito e como sujeito vai atuar, né, naqueles espaços que é convocado. Então ele necessariamente vai usar da sua própria perspectiva, da sua própria bagagem, né? Então a gente precisa saber disso, né? E conhecer isso. E eu me lembro, assim, Ana,
Não sei se tu já teve uma experiência assim, né? Na Hum. faculdade e depois também no mestrado, eu falava para os meus colegas, né, que eu gostava muito da abordagem sistêmica. E assim, tinha o fã-clube da psicanálise, né, o fã-clube da TCC. A psicanálise era muito A maior, gente né, porque a sempre gente foi não teve quase minoria. nada. A gente não teve quase nada de TCC também no nosso currículo. Humanismo nem se fala, né? Não se falava de muita outra coisa, assim. Então tinha o fã-clube da psicanálise super forte. E aí, né, quando eu falava assim, não, me interesso mais pela sistêmica, na psicanálise gosto muito, né? Sempre gostei de ler Freud, eu acho, né, um escrito interessantíssimo, mas eu não me vejo como psicanalista, né? Não, eu, profissional. Curto as ideias, mas eu, na prática, não me vejo. E até isso, né, E Bruna? Porque a coisa da psicanálise, quando a gente fala, a primeira pessoa que todo mundo pensa, óbvio, é o Freud, né? Mas tem psicanalistas que, no meu entendimento, e daí eu falando, tá? Que eu estudei um pouco mais e que eu amo. O Winnicott, por exemplo, é um cara genial. E tu quer genial. coisa mais sistêmica do que ele falar da criança, da mãe suficientemente boa, da preocupação materna primária, do brincar, tipo, né? Ele também trazia a família, né? Ele Ele é também gostava psicanalista. dessa. Exatamente, mas ele também trazia família, entendeu? Então, cá entre nós, às vezes eu fico pensando, se É, esse povo tivesse durado mais tempo, se não iam ter se é, bandeado e assumido, entendeu? Mas isso mas é viagem minha, tá? Não tá escrito em ou lugar não, nenhum né? ainda. Mas eu escutava muito assim, ah, mas a sistêmica é um saco de gato, né? A sistêmica, o pessoal que se diz sistêmica é porque não sabe muito bem o que quer ser, né? Porque trabalha com tudo, né? Entende tudo e busca tudo, né? E é completamente o contrário disso, né, Ana? Assim, a gente sabe tão bem da onde a gente vem, né? A gente tem um conhecimento tão claro desse caminhar sistêmico, né? Que a gente pode muito bem dizer, não, isso aqui não é, né? Isso aqui é a sistêmica, isso aqui está fugindo da sistêmica, mas eu posso emprestar um pouco disso, né? Eu posso aplicar essa técnica. Então, para mim hoje, né, com a maturidade profissional que eu tenho hoje, eu falaria isso, eu responderia isso. Na época eu também não sabia, né? Eu estava me experimentando, não sabia. Mas Mas a gente vai aprendendo, né? e hoje a gente vê que tem tanta gente com essa, com esse entendimento da sistêmica também, né? Ah, a E tu sabe sistêmica que é tudo junto, né? às vezes, Bruna, eu sinto que tem mais gente que trabalha desse jeito e não sabe que é. Tu não tem essa sensação que tem gente Uhum. que tem um olhar super sistêmico, mas ainda não sistematizou o negócio, sabe? Por isso que quando a Sim. gente abriu a live, eu falei, né, os simpatizantes, os que super gostam, então vamos conversar sobre. E aí, a Lu tá me avisando aqui que o nosso tempo tá quase terminando e a gente achou que não ia render o negócio. Eu ia te dizer, tu tá de olho na hora, porque eu não faço a menor ideia. Então, assim, ó, a gente tem 10 minutos e nós precisamos, na verdade, avisar o pessoal que, em parte, né, todas essas nossas inquietações colaboraram um monte com um outro grupo de trabalho que a gente tem, que não é só a Bruna e eu, mas junto com o Luiz Viegas, a Luísa Piccoli e a Mariana Raimundo, a gente resolveu compartilhar um pouco com vocês sobre essas nossas inquietações e sobre essa sistematização do ser sistêmico, né? E a gente está lançando um projeto muito legal, que é um curso online, onde a gente pretende falar de princípios do pensamento sistêmico, né? Então, são encontros que vão acontecer nas quintas-feiras à noite. O curso tem uma carga horária de 20 horas, ele vai ser todo online e começa dia 15 de abril, Abriu. das 19h30
Às às 22. 22, né? Vai ser pelo Zoom. Então, a gente pensou, né, quando teve essa ideia, em chamar para perto da gente tanto os estudantes de graduação que têm afinidade ou que queiram conhecer um pouco melhor, quanto os profissionais, e aí não só psicólogos, clínicos, médicos, mas todos os profissionais que acreditam que podem aplicar, ou que aplicam e não sabem que aplicam, ou não sabem sistematizar isso no seu trabalho, o pensamento sistêmico, tá? Então, quem quiser mais informações, pode nos mandar mensagem no direct, pode mandar e-mail, pode, mas sobretudo pode buscar mais no link da bio, né? Do Infapa Porto Alegre. Que a gente está super disponível para esclarecer dúvidas e para receber vocês, que eu acho que vai ser um encontro muito legal. Eu acho que uma coisa importante de falar, né, Ana, é que a gente está pensando nesse curso, essa live, ela é uma live também de inauguração desse tema, né, porque é isso que a Ana trouxe. Muitas pessoas simpatizam e até aplicam, né, muito do pensamento sistêmico no seu cotidiano, mas podem se instrumentalizar, né? Então a nossa ideia é pensar com muito carinho esse curso para se encaixar, né, com vários fazeres diferentes, né, profissionais, também estudantes, né, e profissionais da psicologia e de outras áreas, e pensar o pensamento, pensar o paradigma sistêmico, né, de uma maneira múltipla. Então, a nossa ideia é, para além de trazer conteúdo, né, e teoria, e óbvio que a gente vai trazer, né, vai instrumentalizar o máximo possível, mas a nossa ideia é trazer a prática também, né, e conversar com você sobre isso, trazer exemplos, pensar em diferentes contextos, como que a gente pode levar as teorias da comunicação, como é que a gente pode levar diferentes linhas dentro da terapia sistêmica, da abordagem sistêmica para o seu fazer. Então, esse é o nosso desafio, né? E a gente está percebendo esse curso como algo muito único. E a gente não teve isso, né? E quem dera a gente pudesse ter tido isso na nossa formação. Então, a gente está buscando fazer algo bem integral, mas bem mastigado, né? Para a gente poder, de fato, aplicar, né, a perspectiva sistêmica no cotidiano profissional. A ideia de princípios vem de princípio de começo também, né? Como um primeiro contato, uma aproximação, e de princípios no sentido de fundamentos dessa abordagem e de como aplicar isso. Eu acho que uma coisa importante é que os encontros vão ser ao vivo e a gente tem sim uma parte que tá mais ou menos mastigadinha, que nem a Bruna disse, mas a nossa grande preocupação é que o curso faça sentido para quem vier. Então, que a gente precisa conhecer onde é que essas pessoas trabalham e fazer um exercício juntos sobre de que forma, afinal, a gente aplica esse conhecimento nos seus contextos, né? Afinal, a gente também está pensando no método sistêmico, né, Ana? A gente trabalha desse jeito, não tem o que fazer, né? A gente precisa saber de onde vêm essas pessoas, né? E estamos esperando todos aí para, inclusive os curiosos, né? Eu fico pensando assim em tantos estudantes ou mesmo profissionais que estão em dúvida, né? Sobre se essa sistêmica é para mim mesmo, né? Então, também são super bem-vindos aí para a gente desvendar juntos. A gente tá esperando dois grupos. Será que isso é para mim mesmo? Ou será que eu tô usando tudo que isso pode me oferecer, né? Isso aí. E os dois grupos podem se beneficiar dessa técnica, né? Sim. Buenas! Gente, a gente precisa encerrar, senão vamos ser derrubados pelo tempo, mas queria muito agradecer primeiro a Bruna. Eu adorei dividir esse tempo contigo. Foi muito adorei. Bom. Você é a primeira de vários. Ó, aguardem, ela disse, vai ficar gravado. Vai ficar no IGTV. Viu?
E quem precisar de mais informações do curso, então, pode procurar lá no link da bio do Infapa Porto Alegre, tá bom? E fiquem de olho que a gente vai ter novas lives também com outras Novos duplas, eventos. né? Já que somos muitos, vamos Vamos fazer várias por conhecer aí. os professores do curso e algumas historinhas legais, tá? Isso aí, gente. Muito Abraço, obrigada. gente. Obrigada, Abração. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.